Vem para cá, Chantel. Vem para cá, Vitor. Palmas para eles. Sejam muito bem-vindos. Que honra, que prazer. Não, é verdade. Eu não tinha falado para ele antes, a gente estava tomando café, falei para ele agora. Pessoal, eu acho que o pastor Bruno Brito tem uma bênção nessa casa, assim, que é incrível. Eu estou recebendo um amigo também de Uberlândia aqui hoje, e ele falou um negócio para mim que eu já escutei algumas vezes de pessoas que frequentam aqui. A paz que existe nesse lugar, a unção que existe nesse ambiente, a energia que existe aqui. Eu já escutei isso algumas vezes, de pessoas que já frequentaram vários templos, várias igrejas, mas isso aqui é muito especial. E receber pessoas grandiosas, com histórias tão incríveis como a Chantel hoje aqui, faz a gente realmente ter a certeza do caminho que a gente está trilhando. E o Roadshow é um projeto que Deus colocou no coração do pastor Bruno, e a gente tem feito, né, um esforço, um trabalho bem grandioso para trazer pessoas com autoridade, com renome, para contribuir com vocês. Então, Chantel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco hoje. Eu vou fazer essa dinâmica, tá? Porque o Vitor tem que ir traduzindo para ela, então eu vou pausando, tá? Tá bom? Mas se quiserem, a gente pode fazer tudo em inglês também. Quem fez aula de inglês aqui? A mãe mandou vocês fazerem inglês. Se vocês não quiserem fazer, dá tempo ainda. Voltem para o inglês. Chantel, muito obrigado. Thank you. It's really wonderful to be here with you. I love what you're doing here. Muito obrigado. É verdadeiramente uma honra estar aqui com vocês. Eu amo muito o que eu estou vendo que vocês estão produzindo, fazendo aqui. Primeiramente, muito obrigado novamente. E eu gostaria que, para quem não te conhece ainda, que você se apresentasse. Ok? All right. And thank you again for having me. Muito obrigado por me receber aqui. Well, I'm Chantel. Bom, eu sou a Chantel. And I'm from Alabama. E eu sou do Alabama. The Gulf Coast area. Da área da costa do Golfo. Where hurricanes hit sometimes. Onde a gente tem que lidar com alguns furacões que aparecem ali algumas vezes. But of course, I have Vitor here. He's part of my team. E claramente tem o Vitor aqui. Eu faço parte do time dela. And I really appreciate him. E ela gosta muito de mim. Ele traduziu certo, tá? Ele não é. But I love leadership. Eu amo o tema da liderança. I love networking. Eu amo essa coisa de networking. So, just to give you a little bit of my background. Então, deixa eu só dar um pouco de background da minha história. About when I was 19 years old. Quando eu tinha aproximadamente 19 anos de idade. My family, we lost everything. Eu e a minha família, a gente perdeu tudo que tínhamos. We were bankrupt. A gente foi à falência. My dad was an entrepreneur. O meu pai, ele era um empresário. Nothing was impossible. E nada era impossível. But we ran into a wall. E a gente, de repente, se deparou e bateu contra uma parede. So we settled in Alabama. Então a gente ficou ali, se acomodou no Alabama. And a very, very rough-looking home. E a gente passou a morar em uma casa muito, muito assim precária. And our cars were being repossessed by the bank. Os nossos carros estavam sendo restituídos pelo banco. O banco estava pegando de volta os nossos carros. So it was a very dark time. Foi um período de muitas trevas na nossa vida. And my dad was getting depressed and suicidal. E o meu pai, durante esse tempo, entrou em um período de muita depressão, começou a lidar com suicídio. He moved down there to take a really great job, but it canceled out on him. A gente se mudou para aquele lugar, para aquela região, por causa de uma proposta de emprego muito boa e, de repente, de última hora, essa proposta foi cancelada. And being 19, I'm like, I can't live like this. Então, com 19 anos de idade, deparando
me deparando com toda essa situação, eu comecei a dizer, eu não posso viver dessa forma. We weren't made to live in poverty. A gente não foi criado para viver na pobreza. You know, no one is. Na verdade, ninguém foi criado para viver na And pobreza. so we really went down. E aí a gente, de fato, foi no fundo do poço durante esse tempo. We were running out of money, A gente estava sem dinheiro, cars, os carros indo and I embora. was the only one working. Naquela época eu era a única que estava trabalhando em casa. So I'd bring $100 a week home, Então eu conseguia trazer $100 por semana para and that's casa. what we would live on. E essa era a renda que a gente vivia durante o mês. And every appliance in this rental home broke down. E toda in this rental home, which Yeah, one? all the appliances, stove, dryer. Broke down? Yeah. Então todas as nossos utensílios domésticos nessa casa que a gente alugava começaram a quebrar. O fogão começou a quebrar, a geladeira começou a quebrar. So that was bad, but then we started running out of food. E isso foi muito difícil, mas ficou ainda pior quando a comida começou a faltar. So we didn't give up, thank God. E graças a Deus, em primeiro lugar, a gente não desistiu, But our faith in God pulled us through. mas a nossa fé em Deus abriu um caminho para a gente. God, you didn't bring us out this far to take us back again. A gente dizia, Deus, você não nos trouxe até aqui tão longe para simplesmente fazer com que a gente retrocedesse e morresse. So we just began to believe Joshua 1:8 was like our scripture. Então a gente começou a acreditar e a gente pegou um versículo que se tornou o nosso texto para a vida. Josué 1, versículo 8. It talked about if you meditate on the word day and night and careful to do everything written in it, then you would make your way prosperous and have good success. E esse texto vai dizer, se você tiver o cuidado de meditar no livro da lei dia e noite, e essa palavra não departar, não sair da sua boca, e você vai ter um bom sucesso. And we began to believe it. E nós começamos a acreditar nisso. Wait, now, if I meditate, then I'm going to have good success. Então calma aí, se eu meditar, eu posso ter um bom sucesso? And so my mom and I just began to pray. We began to speak God's word. We are the head, not the tail. Então eu e a minha mãe em parceria começamos a orar e começamos a pegar versículos e declarar versículos do tipo, nós não somos cauda, nós somos a cabeça, nós estamos por cima, não estamos por baixo. And not too long after that, we began to come out of this. E não muito tempo depois disso, as coisas começaram a se desenrolar para nós. My dad, he began to help an entrepreneur run an environmental company, which then we actually bought. Então o meu pai recebeu uma oportunidade para ajudar um empresário com uma empresa de meio ambiente e pouco tempo depois tivemos a oportunidade de, na verdade, comprarmos essa empresa. And, we're like, yes, we're coming out of this. E aí a gente já estava com aquele sentimento, sabe, de sim, as coisas estão começando a romper para a gente. And then we started becoming successful in that environmental company. E a gente começou a obter algum sucesso com aquela empresa de meio ambiente. So about 3 or 4 years later, Então, aproximadamente 3 a 4 anos depois disso, because our environmental company, we had a lot of training in environment, we wanted to start maybe a certification program. então, na nossa empresa de meio ambiente, a gente tinha muitos treinamentos de meio ambiente. E porque a gente tinha muitos treinamentos, a gente começou a pensar em tirar algum tipo de certificado para dar aulas, algo nesse sentido. And of course, the entrepreneur that my dad was, E, claramente, como meu pai ele era um empresário nato, na sua essência, of course, I know all of us here probably have got that entrepreneur blood in us. eu tenho certeza que todos nós aqui temos esse sangue empreendedor correndo nas nossas veias. He said, we're going to start a university. Ele disse, quer saber de uma coisa? Nós vamos começar uma universidade. He said, there is no degree programs out there for those who want to be in the safety and environmental business. Ele falou assim, olha, hoje não existe nenhum curso aí oferecido por essas universidades nesse tema de segurança, de meio ambiente, de empreendedorismo com o meio ambiente. So we had a product Então a gente tinha um produto that really no other university had. que nenhuma outra universidade tinha.
So we looked at him and we said, "Oh my gosh. Então a gente olhou para ele e falou assim: meu Deus, pai. Okay, Ok, let's do this." então vamos fazer isso. And so of course the family worked together Então, claramente, a nossa família trabalhou junto with about 15 other employees. e a gente reuniu mais ou menos 15 outros empregados We transitioned. e a gente fez uma We transição. went through accreditation and failed. A gente tentou primeiro tirar uma certificação de ensino e a gente fracassou, não conseguiu. It was very costly. E isso foi muito, custou muito dinheiro isso. Entrepreneurs are risk takers. Empresários são aqueles que tomam riscos. So my dad mortgaged our home and we went for it. Então, numa segunda tentativa, o meu pai colocou a nossa casa como garantia de um empréstimo, pegou o dinheiro e tentamos Yeah. mais uma vez. And we had to. E a gente tinha que fazer isso. We put people around us that knew more than we did. O que a gente fez? A gente começou a colocar perto da gente pessoas que sabiam mais a respeito desse tema do que a gente mesmo. That's really a very important key. E isso é uma chave muito importante. And so we put educators, PhDs around us. A gente começou a trazer educadores, gente com doutorado para perto da gente. And we got accredited. E aí a gente conseguiu essa acreditação, A miracle. essa certificação. This E essa certificação foi um milagre. Family from poverty Essa família da pobreza came out of nowhere que veio do nada with our faith in God. com a nossa fé em Deus. Now we are accredited and we started the university. Agora tinha uma certificação para começar uma universidade. We offered a couple of degree programs E aí a gente começou a oferecer alguns programas de graduação and we began to grow. e aí a gente começou a crescer. And before we knew it, we had 2,000. Let me back up. This is an online university. Deixa eu explicar uma coisa aí em primeiro lugar. Desde o nascimento, desde o começo, essa universidade funcionava de forma online. It's called Columbia Southern University. E o nome da universidade se chama Columbia Southern University. And we just began to just really work hard, E a gente começou a trabalhar assim de uma forma muito dura, trabalhar pesado, building teams, marketing our programs. construindo equipes, construindo times, fazendo marketing dos nossos produtos, dos nossos cursos. Now, we didn't have any money for marketing, A gente não tinha dinheiro para o marketing. so our motto was we have business cards and smiles. Então, o nosso modelo era, a gente tem cartão de negócio, de apresentação de negócio e um grande sorriso no rosto. And so, what you have to do in the United States is you have to go to these events where all universities set their tables out. Então, o que acontece muito nos Estados Unidos é que tem muitos eventos que você vai, tipo feiras assim, e todas as universidades vêm e preparam ali os seus estandes de apresentação. And, they have assigned their employees. E eles ali nesses estandes, eles contratam empregados ali das universidades para estarem ali para fazerem apresentações. So we got invited by Delta Airlines to come to their home, home base in Atlanta, Georgia. Então a gente recebeu um convite para participar de uma feira dessa, que foi hosteada pela Delta Airlines, lá na base deles em Atlanta. So this is a great story. Essa é uma história incrível. I wasn't there to see this, Eu não estava lá presente para ver but isso. of course, my dad being the president, Mas, claramente, o meu pai sendo o presidente, all the employees began to come through and look at everyone's table. todos os empregados da Delta, eles entraram nessa feira e começaram a olhar por todos os estandes ali de todas as universidades. Big universities. Grandes And universidades. here we were. E ali estávamos nós, no meio de todos aqueles gigantes. And they began to look down on our E university. eles começaram a olhar assim, sabe, de cima para baixo, com desdém para a nossa They universidade. talked about my dad. E aí começaram a falar mal ali do meu pai. So my dad looked around. Então meu pai deu uma olhada ao redor. He decided, since everybody was sitting behind the tables, he came out in front of the tables to greet the employees. Então o que meu pai ele percebeu? Que estava todo mundo sentado atrás do stand, simplesmente fazendo uma apresentação.
Ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, vou fazer diferente. Ele saiu, foi à frente do stand e começou a cumprimentar os empregados ali de uma forma mais proativa, à frente do stand. He looked at them and thought, you're going to wait for them to come to you? Oh no, I'm going to go to them. Ele falou assim, vocês vão ficar esperando para que eles venham até vocês? Não, eu vou até eles. Well, probably 200 or 300 employees were coming through on their own time. Provavelmente 200, 300 empregados estavam vindo ali no tempo deles. At that moment, it was about that many coming through. E naquele momento existia esse valor aproximado de pessoas ali. And before long, they left all their tables and came to our table with my dad. E de repente todos eles começaram a sair desses outros estandes e vir para o nosso estande e escutaram o meu pai. And that's where we learned how to give great customer service. E foi nesse momento que a gente aprendeu a dar um grande atendimento ao cliente. Instead of saying, "Hey, we have a degree program for you as employees." Então, ao invés de dizer, olha, a gente tem um programa de graduação para você como empregado, How can we help you? a gente começou a dizer, como é que a gente pode te ajudar? And then, of course, we would talk to employers like Ford Motor Company. E a gente falava com empregados de outras empresas. Like, what can we do for you instead of being just like everybody else? Hey, we have a degree program. Are you interested? Então a gente começou a ter essa diferença. Todo mundo estava ali dizendo, olha, nós temos um programa de graduação para você e na verdade nós fazemos diferente. O que a gente pode fazer por você de diferente, de especial? And so it just really changed everything. E esse foi um momento que as coisas mudaram muito. So our marketing was incredible. O nosso marketing então foi incrível. Organic and word of mouth. Orgânico e de boca a boca. This is back around 1993. Isso aconteceu em aproximadamente 1993. So you know what? If you don't have much money for marketing, you can just be a servant to them. Então, eu quero dizer isso. Se você não tem tanto dinheiro hoje para investir em marketing, você pode ser uma pessoa, você mesmo, com esse coração de servo para as pessoas. Você mesmo fazer isso. The Ford Motor Company manager, I found his name, and I'm like, well, I'm going to call and tell him about our programs. Então, por exemplo, eu descobri a respeito de uma empresa que era um potencial cliente, descobri o diretor dessa empresa, arrumei o telefone dele e falei assim, vou ligar para ele, vou oferecer os nossos programas para esse diretor. And of course, I knew I have 30 seconds to say my spiel, or he's going to not hear me. E eu sabia que eu tinha 30 segundos para fazer todo o meu pitch ali de venda para ele, e ele simplesmente não iria mais me escutar. I gotta be real and I gotta care. Eu preciso ser real e eu preciso mostrar que eu me importo. So I left my message. Então deixei minha mensagem. And he called me back about a day later. E ele me ligou aproximadamente um dia depois. And we're up against 20 to 30 different universities that were in our competition. E vocês têm que entender que naquela época a gente estava lidando com a concorrência de 20 a 30 empresas diferentes que eram maiores do que nós. He called me and said, Ele me ligou de volta e disse, young lady. jovem moça. I was really young then. Eu era muito jovem In my naquela early época. 20s. Eu tinha meus 20 e poucos anos. And he said, I called you back Ele disse assim, eu estou te ligando de volta. because out of 30 people that called me about their program, Porque das 30 pessoas que me ligaram fazendo uma apresentação dos seus programas, you're the only one that asked how that I could help him. você foi a única que perguntou como você poderia me ajudar. And that was something that I kept with me forever now. E essa foi uma coisa que eu guardei e carreguei comigo para sempre agora. I learned. Eu aprendi. And of course, we partnered with them. E claramente a gente estabeleceu uma relação comercial com eles. We grew, Nós crescemos ainda mais. and that was our philosophy. E essa era a nossa filosofia. Changing and improving lives through education. Mudar a vida das pessoas, aprovar a vida das pessoas por meio da educação. And then sometime around there, we hit around 7,000 students. Então, depois de algum tempo, nós conseguimos atingir a marca de 7.000 alunos. Remember, it's online learning. E lembrem-se, tudo era curso online.
my dad was kind of the rock. He was the entrepreneur. E nesse momento, nesse tempo, o meu pai, ele era como se fosse a rocha da empresa. Ele era o grande empresário, o grande líder. He got sick and went to ICU and died 90 days later. Então ele teve uma doença muito séria nesse momento. Ele foi para a UTI, internado na UTI, ficou 90 dias e infelizmente morreu, faleceu. He was 60 years old. Ele tinha 60 anos de idade somente. And so I can remember after he died, we went to a restaurant, the family did, just to sit and talk. Então eu me lembro muito disso. Quando ele faleceu, nós fomos para um restaurante, nós como família, sentamos ali e começamos a conversar. My brother was around 31, I was about 33. O meu irmão tinha aproximadamente 31 anos, eu tinha aproximadamente 33 anos. My husband's a few years older. O meu esposo alguns anos mais velho do que eu. So my brother said, I need to tell you something. E meu irmão começou a dizer: eu preciso dizer uma coisa a todos vocês. No one believes that the kids can do anything like their dad. Todo mundo tem essa crença de que os filhos não conseguem fazer o trabalho, as coisas como o pai faz. I said, you mean they don't think we can run the university? E eu falei assim, calma aí, você está dizendo que as pessoas acham que a gente não é capaz de administrar a universidade? I stood up. Eu me levantei. Let's do this. E eu falei assim, vamos fazer isso funcionar. And we did. E nós fizemos. 15 years later, 15 anos depois disso, we're at 32,000 active students. nós temos 32 mil alunos ativos. Amen. Thank you. And 60,000 alumni plus. E mais de 60 mil alunos egressos. And so I wanted to tell you that, it's a lot of hard times, but it's perseverance. Eu quero dizer para vocês que é muito tempo difícil, situações difíceis, mas a perseverança faz com que a gente avance sobre tudo isso.